Deus. Mateus capítulo 5. Eu lhe convido a voltar para o texto. Nós estamos na exposição do Sermão do Monte, introdutoriamente, olhando para as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Nós estudamos domingo passado, num culto pela manhã, do versículo 1 ao versículo 5, compreendendo as três primeiras bem-aventuranças. Nesta noite, eu queria dar continuidade à ministração das bem-aventuranças, olhando com os irmãos o que está escrito nos versículos 6, 7 e 8, e lhe convido a estar lendo comigo esses três versículos bem forte. Irmãos, versículo 6, toda igreja: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Que bênção, que texto maravilhoso, meus irmãos. Eu dizia domingo passado que nós estamos diante do maior sermão da história, ministrado pelo maior pregador da história. Que sermão maravilhoso, irmãos, que sermão completo. Alguém já disse que as palavras de Cristo são oráculos, palavras que penetram a alma do coração mais aflito, mais perturbado, mais angustiado. As obras de Cristo são obras miraculosas. A morte de Cristo é um sacrifício de amor, de doação, de entrega. E uma das coisas que disse domingo passado, irmãos, que mais me chamam a atenção é que nós, finitos pregadores que somos, nós não conseguimos entender o que se passa em cada pensamento aqui hoje à noite. Eu não consigo penetrar o coração de vocês. Eu não sei nem o que vocês estão pensando agora. Impossível. Alguns que estão aqui de fato, de corpo e de alma. Há outros que estão aqui de corpo, a alma e os pensamentos um tanto quanto distantes. Eu já lhe convido, traz ele para cá, em nome do Senhor. Mas a diferença do grande pregador e do maior pregador, melhor dizendo, do mundo, há quem diga que Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. Jonathan Edwards também foi um grande pregador. Ele foi autor daquele sermão, um sermão que é estudado pelos teólogos, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Se você nunca leu esse livro, eu lhe convido a ler esse livro, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E diz a história que quando Jonathan Edwards pregava esse sermão, os irmãos no templo se agarravam nos pilares do templo. Tão grande era a unção do pregador. Diz os historiadores que Charles Spurgeon, ele tinha uma prática, ele só ia ao púlpito na hora do sermão. Ele estava ali nos minutos que antecediam o sermão em oração, de joelhos, prostrado, diante do Senhor, pedindo graça, misericórdia, direcionamento, unção, para quando ele abrisse a boca, Deus pudesse estar falando através da sua vida. E diz os historiadores que muitas vezes, por vezes, chegavam ali no gabinete do Spurgeon, batia no ombro deles: reverendo, hora do sermão. Ele ia para o púlpito pregar. Nós sabemos, nós temos as nossas limitações. Eu não consigo mergulhar no pensamento de vocês. Cristo não. Eu dizia domingo passado que, diferentemente, Cristo era 100% humano e 100% divino. Era onisciente. Ele sabia o que se passava em cada coração ali na hora do sermão. Sermão que foi ministrado aos discípulos. Os versículos que antecedem o verso 6, que lemos nesta noite, mostra-nos que Cristo, ele se aproxima da multidão, mas de maneira muito didática. Aqui o texto irá dizer que ele se aproxima dos seus discípulos. As bem-aventuranças, a palavra pregada aqui, tem endereço, irmãos, é para discípulos, é para quem quer caminhar com Cristo, é para quem foi alcançado pela graça do Senhor, é para quem nasceu de novo. Nós cantamos uma canção que diz: eu nasci de novo, eu sou nova criatura com Cristo.
Cristo conhecia esses corações, e por conhecer esses corações, nós estamos diante aqui, irmãos, do início do ministério público de Jesus, não por acaso, por conhecer os seus ouvintes, por conhecer os receptores desta mensagem. Ele inicia o seu sermão público aqui dizendo: Macários, felizes ou muito felizes são aqueles que observam esses relatos e esse comportamento estabelecido por sua lei. Bem-aventurados, Macários, muito felizes são aqueles que observam as palavras dos meus lábios. A minha oração nesta noite é que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus, em nome do Senhor. Para que Deus fale ao nosso coração, para que Deus molde. Diferentemente, Cristo conhecia, e Ele inicia o seu sermão dizendo: vocês procuram felicidade, vocês querem felicidade, observem o que lhes passo a ensinar. Eu disse domingo passado, irmão, e citei um comentarista muito conhecido nosso, que nós o temos com muito apreço, chamado John Stott. John Stott diz o seguinte, que a mensagem do Sermão do Monte torna a justiça extremamente atrativa. Extremamente atrativa. O Sermão das Bem-aventuranças, por outro lado, envergonha o nosso fraco desempenho diante das adversidades da vida. O Sermão do Monte envergonha o nosso coração. Porque quando eu começo a estudar esse sermão, eu faço um comparativo. Eu não tenho sido assim, eu preciso que Deus mude o meu coração. Mas ele diz também, John Stott, que quando estudamos o Sermão do Monte gera no coração daqueles que estudam sonhos renovados de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, de uma vida relacional melhor. Notem, todo o processo de mudança precisa ser estabelecido a partir da igreja de Cristo, em nome do Senhor. Foi Ele que diz: assim brilha a vossa luz. É a partir do nosso comportamento, é a partir da nossa vida. Eu disse domingo passado que nós podemos afirmar, nós podemos reafirmar que os 10 mandamentos são as bem-aventuranças do Antigo Testamento. Jesus não veio revogar a lei, Ele veio cumprir a lei. Ele veio estender essa compreensão a todos nós, não apenas aos judeus, não apenas a uma etnia, não apenas a uma raça, mas a graça de Deus foi estendida de tal forma que hoje eu posso dizer, como vocês podem dizer: vivo não mais eu, mas agora é Cristo que de fato vive em meu coração, em nome de Jesus. Essa palavra é extremamente aplicável das bem-aventuranças. E eu quero chamar a sua atenção não como uma opção comportamental. Tem gente que estuda as bem-aventuranças como opção de comportamento. Não. É condição sine qua non para quem é crente. Se você cantou nesta noite: eu nasci de novo, você precisa se comportar assim como nos diz a palavra do Senhor, assim como nos apregoa as bem-aventuranças. Todo convertido, todo mundo que nasceu de novo, tem que ser influenciado pela lei do Senhor. Não é opção, irmãos. Não é se der para viver as bem-aventuranças. Não é se o contexto dá para aplicar as bem-aventuranças. E é interessante, irmãos, que quando você estuda as bem-aventuranças, você percebe que tudo aquilo que é proposto por Cristo aos seus ouvintes, de longe, é diferente daquilo que o mundo propõe. Eu falei um pouco sobre isso. De um mundo que procura felicidade, de um mundo que quer prazer pessoal, de um mundo extremamente hedonista. Há uma diferença no comportamento daquele que nasceu de novo. E eu falei um pouco sobre isso. Até um filme muito interessante, muito conhecido, intitulado A Procura da Felicidade. Muita gente quer ser feliz. E se eu fizer uma enquete aqui hoje à noite: você deseja ser feliz? Eu tenho certeza que de forma unânime aqui nós iremos receber a seguinte resposta: quero. Eu também quero, meu irmão. Eu desejo todos os dias. Ninguém acorda para ser triste, nós acordamos
à procura da felicidade, mas eu estou aqui para lhe dizer hoje à noite que a verdadeira felicidade tem nome, é Jesus. Glória a Deus. A felicidade é Jesus. Há um vazio no coração do homem que só Cristo pode preencher. O bem valioso é Cristo. Nunca estará em outro lugar senão em Deus. Tudo que o homem fizer sem Deus, ou ele falhará miseravelmente, ou ele será, presta atenção, miseravelmente bem-sucedido. Pastor, não entendi, foi nada. Uma pessoa sem Deus, ou ele falhará miseravelmente, ou ele será miseravelmente feliz. Como, pastor? Porque as coisas, e aquilo que o mundo apregou como felicidade, por certo, irá nos afastar da palavra. É verdade ou não é, irmãos? Mas sabe o que Jesus vai dizer aqui? Eu quero trazer para vocês qual deve ser de fato o comportamento daquele que nasceu de novo. O que é ser feliz? Eu disse domingo passado que algumas coisas vão de encontro ao que nós julgamos e pontuamos como o que é ser feliz. Olha que o texto começou desde domingo passado dizendo, olha, feliz é humilde. Feliz é humilde de espírito. Feliz é o que chora. Nós vivemos numa sociedade que os fortes é que vencem. Os fortes é que conseguem conquistar. Cristo ele vai dizer o seguinte, é quem chora, é quem derrama lágrimas, é quem reconhece a miserabilidade da alma. Lembrem-se, nós estamos tratando sobre aquilo que só Deus pode fazer. A perspectiva divina ao ministrar as bem-aventuranças é a alma do homem. É um sermão que ninguém e jamais poderá pregar. Ele é o próprio Deus. Ele sabe, ele conhece a miserabilidade do coração daqueles ouvintes. Ele sabe como nós estamos aqui hoje à noite. Ele sabe que quando o homem reconhece a sua miserabilidade, ele tem que chorar, porque eles serão consolados por Cristo, eles serão perdoados por Cristo, eles serão renovados por Cristo. É a suficiência de Cristo. É o que das solas da reforma apregoa, sola Cristo, só Cristo salva, só Cristo perdoa, só Cristo liberta, só Cristo pode salvar a tua família. Creia nisso em nome de Jesus. Somente Cristo. E eu disse também domingo passado que os mansos herdarão a terra. Vivemos numa sociedade em que os fortes, os valentes é que herdam a terra. Essa terra é passageira, irmãos. Tudo isso irá ficar. Mas nós precisamos ter perspectivas espirituais e perpétuas. As delícias perpétuas apontam para a eternidade. Eu queria nessa noite, rapidamente, irmãos, olhar para a continuidade dessas bem-aventuranças. Eu queria lhe convidar a olhar comigo o versículo 6, é a continuidade. O texto irá dizer, bem-aventurados, vamos ler juntos mais uma vez? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Palavra abençoada, irmãos. Felizes são os que têm fome, os que têm sede de justiça. O que é que Deus quer dizer com isso, irmãos? Quem são esses famintos? Quem são esses sedentos? Que a palavra de Deus nos diz que Deus satisfaz, que Deus derrama abundância. Eu quero que vocês entendam, irmãos, a perspectiva aqui é espiritual. A fome aqui é espiritual. A fome espiritual é uma característica do povo de Deus, cuja ambição não é material, é espiritual. Nós não somos como os pagãos, que vivem absorvidos pelo materialismo, pelo ter, pela busca material. Eles têm um comportamento determinado por essas coisas. Nós não. Felizes, ou Macários aqui, bem feliz, é aquele que tem fome e sede de justiça, da presença, do estabelecimento do reino de Deus. Você pode fazer um paralelo aí no texto, se você virar uma folha e for para o capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, ou duas folhas, versículo 33. A palavra irá dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas. Você crê nessa palavra, amém, meu irmão? Felizes são aqueles que buscam aquilo que de fato importa, irmãos. Você já pensou falar sobre isso para essa sociedade? Falar sobre justiça na perspectiva espiritual? Ter sede e fome de justiça para que o reino de Deus seja estabelecido a partir da minha vida? Nós entendemos a palavra justiça, biblicamente falando, em alguns aspectos. Ao aspecto legal da justiça, quando você estuda justiça na Bíblia, ao aspecto legal. A justiça legal é a justificação, que é um relacionamento que nós temos com Deus. Isso, a ira de Deus foi satisfeita em Jesus. Eu fui justificado por Cristo. Romanos capítulo 5. Justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. Essa ação, essa maravilhosa bênção nós já recebemos. Esta é a justiça legal, o aspecto legal da justiça. Ao aspecto moral também. A justiça moral é aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus. Tem muita gente que diz: eu já fui justificado, eu já entendo o aspecto legal, mas eu não transformo isso em prática, em vivência, em comportamento. Eu não estou estabelecendo o reino de Deus na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. No trabalho todo mundo falta, todo mundo enrola, todo mundo inverte os papéis. Não, nós estabelecemos o reino de Deus quando nós vivemos a justiça no aspecto moral. O meu comportamento precisa honrar a Deus e promover glórias e glórias ao Senhor. Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome nós rendemos honra e glória, aleluia. Irmãos, nós promovemos a justiça no aspecto moral quando nós nos comportamos de maneira justa. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu poderia passar aqui o resto da noite trazendo exemplos, exemplificando como nós podemos estabelecer de fato na prática esse aspecto moral do nosso comportamento de justiça. Mas é um aspecto também social. Conforme nós aprendemos, já estudamos, quando nós estudamos a lei e os profetas, que refere-se à busca pela libertação do homem da opressão. E como é que eu estabeleço isso, pastor? Junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade dos negócios, da honra no lar, dos relacionamentos familiares. Eu preciso promover a justiça no aspecto social quando de fato a palavra de Deus reina no meu coração. Se não, vejamos, irmãos, algumas pessoas querendo promover a justiça, mas estão distantes de um comportamento que promove de fato justiça, que molda o nosso coração. Se não, vejamos, há muitas pessoas que trocam o dia do Senhor por tantas outras coisas. E tem muita gente pedindo: eu quero bênção para minha casa. Você quer bênção? Você quer ser feliz, querido? Diga à sua família: o dia do Senhor é inegociável. Eu posso ouvir um amém? Pastor, não vou dar tanto amém não, porque agora pegou pesado, né? Isso é promover a justiça no aspecto social. Eu dizia hoje na sala de batismo para a turma: vocês percebem hoje que as pessoas estão sorrateiramente negociando o dia do Senhor? Vocês percebem isso? E estão fazendo isso com uma tranquilidade absurda. Eu já ouvi alguém dizendo: pastor, porque é o único dia que eu tenho para o lazer. Eu quero dizer uma coisa que quem sabe os teus ouvidos não querem ouvir, mas esse dia não é seu, é do Senhor. Você quer promover? Sabe quem tem sede e fome de justiça? É quem de fato obedece e guarda o dia do Senhor. Outro dia eu recebi uma palavra que balança às vezes com o pastor, né? Um casal que foi embora aqui alguns anos atrás da igreja. Eu vou embora dessa igreja. Aí mandaram um recado: diga ao pastor Felipe que ele é muito radical. Eu? Vá brigar com a Bíblia, meu filho, comigo não. Você quer bênção, querido? Você quer ser muito feliz?
Os valores bíblicos são invertidos dos valores sociais desse mundo. A justiça que Jesus prega aqui é a justiça que diz: o reino é em primeiro lugar, as demais coisas. Aí você bota o que você quiser: lazer, família, bens, seja o que for. Eu creio que Deus acrescenta, porque Ele cumpre a sua palavra em nome do Senhor. É a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito mais confortável para mim, quem sabe, dizer aqui: não, gente, vamos deixar uma palavra mais light, mais uma palavrinha que o povo saia mais leve. Não quero que você saia leve daqui. Deus quer que eu saia daqui com um coração pesado e reconhecendo: Deus, sem a tua graça eu sou um miserável, sem o teu perdão eu sou um miserável, sem a tua presença eu não posso promover felicidade, sem a tua orientação eu não vou viver a realidade de Macários, bem feliz. Eu quero ser feliz de fato, e só é feliz e é farto por Deus quem tem sede e fome de justiça, seja ela legal, moral e social. Quem promove são aqueles que de fato foram alcançados pela verdadeira felicidade. Aleluia! Satisfação e refrigério somente por meio de Jesus. É a primeira verdade que o texto irá nos ensinar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Há uma segunda verdade, que é o verso 7, na continuidade, querido. Lhe convido a olhar comigo e a ler comigo o que nos diz o versículo 7. Toda igreja: bem-aventurados. Glória a Deus. Felizes são os misericordiosos. Eu chamo a sua atenção: misericordiosos, ou pessoas misericordiosas, são as pessoas profundamente comovidas e perplexas com o fato de que, da parte de Deus, lhe está sendo presenteado continuamente algo ao qual não teriam o mínimo direito. É ter a consciência: meu Deus tem sido tão misericordioso, tão bom comigo. O sol nasceu, as misericórdias do Senhor foram renovadas pelo Senhor. Eu estou tão envolvido pela misericórdia de Deus, que eu não tenho o direito de não ser misericordioso com o próximo. Deus me ama, Deus não vira as costas, usando esse comportamento humano, como nós tanto encontramos na Bíblia. Deus não fecha os olhos para a gente, Deus nos atende apesar da gente. Eu não tenho o direito de não ser misericordioso com o outro. O texto diz: felizes são os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Eu estava lendo um livro, irmãos, e o autor dizia o seguinte: que o sentimento dele, quando ele fala sobre misericórdia, é de um peixe que está totalmente envolvido no mar da misericórdia de Deus, envolto ao mar da misericórdia de Deus. É o que Deus faz conosco todos os dias. Se você ler, por exemplo, eu lhe convido a ir comigo, Efésios capítulo 1, versículo 4, nos diz a palavra, se você conhecer o texto, diz: nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, Ele já nos amou. Eu não fiz nada para merecer essa misericórdia, eu não tive nenhum ato de bondade, eu não tive nenhum comportamento religioso, eu não guardei a lei, eu não me comportei, mas diz a palavra que nele, Ele escolheu nele mesmo, é projeto dele. A misericórdia de Deus foi estabelecida por mim antes da fundação do mundo. Eu não tenho o direito de não ser misericordioso com o outro, porque eu sou alcançado pela misericórdia de Deus antes mesmo de nascer. Diz a palavra que a minha substância estava informe quando Deus me amou, escolheu e contou e determinou todos os meus dias. Seja bendito o nome de Deus para sempre. Você quer ser feliz, querido? Seja misericordioso. Eu conheço pessoas em que querem viver uma justiça tão extremista, um senso de justiça tão extremista, que Deus perdoa, mas a pessoa não perdoa.
Eu já atendi pessoas no meu gabinete que falaram assim: pastor, eu não me perdoo. Eu digo: Deus já te perdoou. Você confessou, Deus já lhe perdoou. Eu não me perdoo. Deus já lhe perdoou, querido. Esse peso tira da tua alma. Você já confessou, Deus já te perdoou. Já conversei com pessoas assim também que falaram: eu não consigo perdoar. Busca a graça de Deus. Peça perdão a Deus. Seja misericordioso. Eu não consigo perdoar, pastor. Olha aqui para mim, querido. Vamos tratar as coisas botando os pontos nos is. Você quer misericórdia? Seja misericordioso. Libere perdão, ame. A quem até mesmo lhe persegue, ore por ele. Eu dizia domingo passado, é muito mais fácil nessa tecnologia virtual cancelar, bloquear. Eu não suporto esse irmão, vou bloquear ele. Faça isso não, irmão. Eu dizia quarta-feira aqui na igreja: faça isso não. Ame, ore por ele. Seja misericordioso. Sabe por quê? Porque todos nós podemos nos comparar àquela mulher, cada qual com seu pecado, que quando de maneira correta, no exercício de uma justiça que é cega, de uma justiça que é pecaminosa, de uma justiça que é inclinada ao mal, aquela mulher adúltera é colocada diante de Jesus e falam assim, eles queriam ver o que Jesus iria fazer. Está aqui a mulher, acometida de adultério. A lei dizia que não apenas a mulher, cadê o homem que adulterou? A lei era para os dois. Já começou errado, a lei humana é falha, irmãos. Está ali a mulher, Jesus sendo desafiado. Jesus de maneira muito cirúrgica, profunda, conhecedor daqueles corações. Deus sabia, Jesus sabia por ser Deus, qual era a motivação daqueles corações. Ele fala: quem não tiver pecado aqui, pode ser que não tenha adúltero, mas tenha mentiroso. Tem gente que não cumpre com a palavra. Tem gente infiel aqui em outros aspectos. Quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Gente, eu fico imaginando essas palavras de Jesus, todo mundo armado, com pedra nas mãos, pronto, agora ele vai pisar essa mulher, é a hora. Alguém já me falou assim: pastor, como é que tinha tanta gente? Meu irmão, para desgraça, lota rapidinho, gente. É verdade ou não é, gente? Acontece uma coisa na rua, rapidinho, tem um monte de gente na rua. Para desgraça, não sei o que é isso não, meu irmão. Para pisar, pisa, faz. Aí tem os agitadores: joga mesmo essa pedra aí, merece. É adúltera. Diz a palavra aqui, do mais novo ao mais velho. Todos se retiraram. Aquele que de fato poderia exercer uma justiça plena e perfeita, olha para aquela mulher e diz assim: mulher, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Às vezes a igreja é impiedosa. Eu conheço muitas pessoas que já se afastaram da igreja porque não encontram piedade na igreja, misericórdia. Ah, pastor, tem gente ali que me acusa, que me aponta. Eu lembro de Lutero, o reformador, já disse aqui na igreja, quando ele estava pensando, escrevendo, e ele começou a pensar sobre os seus pecados. Eu fiz isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Porque se você parar para pensar, se você for sincero e justo no seu momento de confissão, para algumas pessoas uma resma de 500 é pouco. É sério, irmãos. Bota no papel o que você faz de errado. No mês que passou, quantos pecados nós temos? Bota no papel. Diz a história que Lutero fez isso um dia. Eu fiz isso, fiz. Rapaz. Mas no final, acusado pelo seu ente intelectual, ele coloca lá embaixo: mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Aleluia. O sangue de Jesus é misericordioso, irmãos. Eu quero lhe dizer hoje à noite: seja misericordioso. Isso não alcança a moto próprio, pela nossa força, pela nossa capacidade. Isso é graça, isso é bênção de Deus. Um comentarista chamado William Hendrickson, comentando esse versículo 7, olha o que ele vai dizer, irmãos. Ele vai dizer o seguinte: misericórdia é amor demonstrado em favor de quem vive em miséria. É um espírito perdoador para com o pecador. A misericórdia, dizia ele, abrange tanto um sentimento de bondade quanto um ato bondoso. Não apenas verbalizar que tem misericórdia, mas ter atos de bondade. Vamos ver um exemplo bíblico: o bom samaritano, irmãos. Historicamente,
etnicamente, uma luta entre um judeu e um samaritano. Jesus conta a história e essa parábola do bom samaritano para nos ensinar que não basta apenas verbalizar que é misericordioso, nós precisamos de posturas de misericórdia. Isso vem de nós, irmãos? Nunca. É graça, é Deus usando, é Deus mortificando a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso querer e vivificando a sua bondade e misericórdia através de nós. Você crê nisso? Eu creio. É fácil, irmãos? É fácil? Não, mas é possível, porque Deus traz a suficiência e a graça. Você quer misericórdia? Seja misericordioso. A última verdade para a gente fechar essa exposição nesta noite, olha para o verso 8, vamos ler juntos? Versículo 8, toda igreja: bem-aventurados. Irmãos, isso é muito sério. Se eu perguntar a vocês aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo, irmãos. Quem não quer ir para o céu? Se Jesus voltar agora, você vai para o céu? Pode ser que nessa segunda enquete alguns já fiquem assim: rapaz, sei lá. Quem nasceu de novo tem certeza. O texto vai dizer que felizes são os limpos de coração. Irmãos, presta atenção, se você ler a palavra coração no original, a ideia aqui é psique, emoção, pensamento. A ideia de coração aqui é isso, é o sentir, é o pensar, é o querer. Eu quero que você entenda isso, o que é que o texto quer nos ensinar. Assim como no próprio Deus tudo é verdade, no próprio Deus tudo é sinceridade, no próprio Deus tudo é pureza, também os de coração limpo têm a vida também cheia de verdade, de sinceridade e de pureza. O exterior precisa revelar o nosso interior. O ser é tudo, a aparência não é nada, irmãos. Lembre-se, a exposição das bem-aventuranças nada tem a ver com o que o mundo fala. Tem muita gente que vive de aparência, mas Deus conhece o nosso coração. Deus é o pregador aqui que sabe como estavam aqueles corações. Tem que ser limpo de alma, tem que ser sincero de coração, tem que fazer tudo para a glória de Deus. O texto diz: olha, verão a Deus os limpos de coração. É verdade, irmãos, que nós vivemos hoje uma realidade um tanto quanto confusa, tantas inverdades, tantas mentiras. Certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte: nós vemos esse mundo virtual das aparências, né? Você bota no aeroporto viajando, mas ninguém bota uma foto num ponto de ônibus, esperando o ônibus. Nunca vi, meu irmão, não sei se vocês viram. Vocês já viram? Eu nunca vi, não. Eu nunca vi. Esperando o ônibus, Benedito Bentes, Ponta Verde. Eu nunca vi. Vocês viram? Quem viu, fica à vontade. Eu nunca vi. Vocês percebem que a gente quer mostrar sempre o melhor? Comida japonesa, pá. Hoje só tem ovo, ninguém tirou uma foto do ovo assim. Ovo com feijão, que é bom, viu, irmãos? Está aqui. Vocês percebem que nós vemos hoje um mundo que reclama do mundo, um comportamento que agrade o que se vê. Vocês percebem isso? E tem muito crente de aparência também, irmãos. Tem crente de aparência. Eu quero dizer para você que o crente de aparência é comparado ao imprudente que não edificou sua vida sobre a rocha. Porque vai chegar o vento, vai chegar a chuva, as águas irão transbordar, o vento vai bater com ímpeto naquela casa e ela vai sucumbir, porque não tem solidez, não tem base, não tem vida, não tem um ser. Lembrem-se, as bem-aventuranças revelam comportamento da igreja, dos crentes, dos que nasceram de novo, dos discípulos. Jesus se aproxima dos discípulos, é palavra para crente, irmãos. Quero dizer para você hoje à noite: só verão a Deus quem de fato nasceu de novo. Só verão a Deus quem de fato for limpo de coração. Há um texto muito interessante, que é uma realidade sobre essa ideia de que quem poderá subir ao monte do Senhor. Olha comigo, Salmo 24, vai comigo, querido, Salmo 24.
versículos 3 e 4. Salmo 24, versículos 3 e 4. Olha comigo o que o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Olha o que diz o texto: o que é limpo de mãos e o que, irmãos? Puro de coração, que não entrega a sua alma ao que, irmãos? Nem jura dolosamente. Irmãos, nós vemos hoje uma realidade de fake news, de mentira, de espiritualidade virtual, de crente desigrejado, de crente que não quer conviver com crente. Eu até disse um domingo desse: meu irmão, se você não quiser conviver com crente, eu tenho uma péssima notícia para você: você não vai para o céu. E nem vá, meu irmão, porque lá você está quebrado, porque lá é por resto eternamente vivendo com crente. Não vá não, é melhor ir para outro lugar, porque no céu é eternamente vivendo com crente. Glória a Deus por isso. Com a diferença, né, irmãos? Todo mundo lá glorificado, perfeito, ninguém fala mal de ninguém, todo mundo lá transformado, as mazelas e as misérias ficaram. Mas vejam bem, essa realidade de viver a pureza no comportamento é para a terra, é a partir da nossa conversão. Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração. Se você olhar, por exemplo, para a gente caminhar para o final aqui, o Salmo 73, vai comigo rapidinho, querido. Salmo 73, versículo 1. Olhem o que diz o texto: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus conhece o coração da gente, irmãos. Felizes são os limpos de coração, porque o que, irmãos? Verão a Deus. Eu quero concluir pedindo para que você volte para o texto que nós lemos na leitura alternada, Apocalipse capítulo 7, vai comigo rapidinho, Apocalipse 7. A promessa do contemplar a Deus, ela se cumpre na visão de Apocalipse capítulo 7. Olha comigo a partir do verso 9. Essa visão maravilhosa. O autor João, nessa visão daquilo que há de acontecer, irmãos. Diz o verso 9: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: toda igreja, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, mais uma vez, irmãos, amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode dizer amém para essa palavra? Felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu acho fantástica essa visão de João, porque, veja, se você estudar o livro de Apocalipse, 2 palavras são usadas aqui no original. Todas as vezes que você lê e estuda o comportamento dos eleitos que chegaram na eternidade, sempre você vai ler no Apocalipse, estavam diante, em frente ao trono. A palavra no grego ali nos traz essa realidade que o povo estará, os escolhidos estarão em frente ao trono. E toda palavra no original usada por os anjos traz a realidade que eles ladeavam o trono. Igreja, salvos, remidos em frente ao trono, e os anjos ladeando o trono. E sabe o que vai acontecer?
é que todos eles, os que estão à frente do trono, ou em frente ao trono, e os anjos que estão ao lado do trono, estarão em um momento adorando a Deus e dizendo face a face com Deus: ao nosso Deus o louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém, aleluia. Verão a Deus, irmãos. Paulo usa, impressionante, 1 Coríntios capítulo 13, nós conhecemos em parte, nós profetizamos em parte, vemos como que por um espelho. Alguém já me perguntou: pastor, por que Paulo usa a metáfora do espelho, já que nós temos nitidez no espelho? Nesse primeiro século, o espelho não tinha a nitidez que nós temos hoje. A visão que resplandecia no espelho era obscura no primeiro século. Por isso que Paulo diz, usa essa metáfora: nós vemos como um espelho, obscuramente, mas haverá um dia que nós, que somos essa grande multidão, veremos a Deus e louvaremos o seu nome eternamente, aleluia. Sabe quem vai louvar a Deus? Quem é limpo de coração. Sabe quem vai louvar a Deus? Quem é feliz com Deus, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para o coração da gente hoje à noite. Que Deus aplique, que Deus nos abençoe, que Deus nos renove, que Deus me faça, de fato, alguém que tem sede e fome de justiça, uma pessoa misericordiosa e uma pessoa limpa de coração, não apenas de palavras, mas sobretudo com os meus atos, em nome de Jesus.